Olá, bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje, nossa conversa é especialmente para quem está na jornada da psicologia na graduação, na pós ou focado nos concursos. Oi! Vamos analisar juntos as técnicas de avaliação para casos de suspeita de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos primários. Tudo com base em material atualizado, olhando principalmente para as novidades da CID-11. Isso aí. E olha, avaliar esses quadros é um baita desafio clínico, né? Imagino. Principalmente porque os sintomas variam demais de pessoa para pessoa, em tipo intensidade, quanto tempo duram e, claro, o quanto atrapalham a vida. A gente está numa fase de transição interessante, sabe? Saindo de classificações que colocavam tudo em caixinhas separadas para modelos que tentam enxergar as coisas de forma mais dimensional, como um espectro. Vamos ver o que isso muda no dia a dia. Então, para começar a desembrulhar isso, o que exatamente pega mais na hora de avaliar esses transtornos? Quer dizer, por que é tão complexo logo de cara? Olha, a complexidade vem muito dessa variedade de sintomas que eu mencionei e também da necessidade crucial de diferenciar a psicose primária de um monte de outras coisas. Tipo o quê, por exemplo? Desde efeitos de drogas até outras condições médicas ou transtornos de humor, né? Historicamente, a gente usava sistemas como a CID-10 e o DSM-5, que são mais categóricos. Tentam traçar linhas claras entre os diagnósticos. Sim, os subtipos e tal. Exato. Só que a pesquisa mais recente, genética, neuroimagem, tudo isso aponta cada vez mais para um contínuo. A própria experiência clínica mostra que as coisas se misturam um pouco. A CID-11 tenta abraçar um pouco mais essa visão dimensional e é aí que entram as novidades que o nosso material de base explora. Entendi. E dentro dessa visão atualizada, então, o que define os transtornos psicóticos primários? Basicamente, são transtornos mentais, onde o carro-chefe são os sintomas psicóticos, aqueles que a gente chama de positivos e negativos. O ponto crucial aqui é a palavra primário. Certo. Significa que esses sintomas não são uma consequência direta do uso de substâncias, de alguma doença clínica geral, tipo um tumor cerebral ou uma infecção, por exemplo, nem de um transtorno de humor como causa principal. Uma depressão grave ou mania com sintomas psicóticos seria secundário nesse caso. A CID-11 deixou para trás aquela divisão antiga da CID-10 entre orgânico e não orgânico. Sim, lembro disso. E adotou essa ideia de primário versus secundário, que conversa melhor com o que a gente sabe hoje sobre as bases neurobiológicas desses quadros, sabe? Vamos então detalhar esses sintomas? Os positivos. São os mais famosos, digamos assim, os que chamam mais atenção. Sim, geralmente são. São os que normalmente vêm à mente quando se fala em psicose. São chamados positivos porque representam um excesso ou uma distorção de funções normais. Ok. Os principais são, primeiro, os delírios. São aquelas crenças muito firmes que a pessoa sustenta mesmo com evidência contrária e que não fazem parte da cultura dela. É uma interpretação bem distorcida da realidade. Uma certeza inabalável, né? Isso. Segundo, as alucinações. São experiências sensoriais, ouvir, ver, sentir coisas que parecem muito reais, mas acontecem sem um estímulo externo real. Ouvir vozes que ninguém mais ouve é a mais comum de longe. E terceiro, a desorganização. Isso pode aparecer no pensamento. Aí a fala fica sem pé nem cabeça. A famosa salada de palavras. Pode chegar a isso. Ou no comportamento com atitudes bizarras, fora de contexto, e até na forma de expressar emoções, que pode ficar inadequada ou muito imprevisível. Certo. E os negativos? Às vezes ficam meio na sombra dos positivos, né? Mas são devastadores para a funcionalidade da pessoa, não é? Nossa, exatamente. Eles representam uma diminuição ou uma perda de funções que a gente espera que existam. Costumam ser agrupados numa ideia de síndrome amotivacional. Amotivacional. Isso. E são cruciais para o prognóstico a longo prazo. Incluem, por exemplo, o embotamento afetivo, que é aquela dificuldade grande de expressar emoções. O rosto parece meio parado, a voz monótona, pouca reação emocional. Aquela apatia visível. Isso. Tem a alogia,
que é a pobreza na fala, a pessoa fala pouco, ou o que fala é muito vago, não acrescenta informação, sabe? Uhum. A associabilidade, que é a falta de interesse e de iniciativa para interagir com os outros, o que leva a um isolamento grande. A anedonia, que é a dificuldade de sentir prazer com coisas que antes gostava ou até de antecipar que algo vai ser bom. Perde o prazer nas coisas, né? Exato. E a avolia, apatia, que é aquela falta de energia, de gás, de motivação para começar ou manter qualquer atividade com um objetivo, desde cuidar da própria higiene até trabalhar ou estudar. Esses sintomas negativos, olha, costumam ser bem persistentes e impactam muito a vida da pessoa. Pesado. Falando em impacto, esses transtornos são muito comuns. E o que a gente sabe hoje sobre as causas? A genética pesa muito mesmo? Olha, o grupo todo de transtornos psicóticos primários afeta mais ou menos 2% da população geral ao longo da vida. Não é pouco. 2%? É. Se a gente focar só na esquizofrenia, os números ficam ali entre 0,40% e 0,48%. Geralmente começa no fim da adolescência ou início da vida adulta, ali pelos 20 e poucos anos. Bem na fase de construir a vida, né? Exato. Sobre as causas, a visão atual é multifatorial. Tem sim um componente genético forte, a herdabilidade é alta, mas não é só isso, de jeito nenhum. Entendi. É uma interação complexa entre essa predisposição genética e fatores ambientais. Alguns fatores de risco bem conhecidos são o uso de cannabis, principalmente na adolescência. Sempre se fala disso. Sim, é um ponto importante. Passar por adversidades na infância, abuso, negligência, bullying também pesa. E complicações durante a gravidez ou parto. Ah, interessante. Curiosamente, a prevalência geral não difere muito entre homens e mulheres, mas o curso e a forma como a doença se apresenta podem variar um pouco, sim. Certo. E aí chegamos na CID-11, a nova classificação da OMS. Aqui parece que tem mudança importante, né? O que ela traz de realmente novo para esse grupo de transtornos? Traz sim. A CID-11 organiza esse grupo definindo algumas categorias diagnósticas principais. Temos a esquizofrenia, código 6A20, o transtorno esquizoafetivo 6A21, o transtorno esquizotípico 6A22, o transtorno psicótico agudo e transitório 6A23 e o transtorno delirante 6A24. Ok, as categorias principais. Isso. Além dessas, tem categorias para quando os sintomas estão lá, mas não fecham um quadro completo, sabe? 6A25. E para a psicose que é claramente causada por outra condição, a chamada síndrome psicótica secundária 6E61. Certo. Mas a grande sacada da CID-11, o que realmente muda o jogo, é a introdução dos qualificadores dimensionais. Dimensionais. Como assim? Agora, para cada paciente, a gente pode e deve especificar a intensidade, se é leve, moderada, grave, de 6 domínios de sintomas no momento da avaliação. Isso dá uma riqueza muito maior para descrever o quadro clínico saindo daquele simples tem ou não tem o sintoma. Quais são esses domínios? São sintomas positivos, sintomas negativos, sintomas de humor depressivo, sintomas de humor maníaco, sintomas psicomotores como catatonia e os déficits cognitivos. É um passo enorme para capturar a complexidade e a individualidade de cada caso. Nossa, isso parece muito mais alinhado com a realidade clínica que a gente vê. Mas como ficam as comparações com sistemas que a gente já usava mais? Como a própria CID-10 e o DSM-5. O que mudou na prática para quem está estudando ou já atua? Boa pergunta. Tem diferenças importantes, vale a pena pontuar as principais. Vamos lá. Manda ver. Para a esquizofrenia CA20, a mudança mais radical da CID-11 foi eliminar os subtipos clássicos da CID-10. Lembra? Paranoide, epifrênica. Lembro, claro. Paranoide era mais comum, né? Era. A verdade é que eles não se mostraram muito úteis para prever resposta ao tratamento prognóstico. Então, o foco agora é em descrever o curso da doença, se é primeiro episódio, recorrente, contínuo, e a gravidade atual usando aqueles domínios de sintomas. A CID-11 pede pelo menos 1 mês de sintomas centrais para fechar o diagnóstico. E o DSM-5? O DSM-5 também já tinha abolido subtipos, mas tem um critério de tempo um pouco diferente.
Pede 1 mês de fase ativa, mais 6 meses de perturbação total, incluindo pródromos e residuais. Outro ponto, a CID-11 valoriza mais as alterações da autoexperiência, sentir que os pensamentos não são seus, por exemplo, e os déficits cognitivos. E a catatonia. Sim. Virou uma condição à parte na CID-11 que pode aparecer junto com vários transtornos, não só a esquizofrenia. Na CID-10 era um subtipo, né? Era assim. Entendi. E o esquizoafetivo? No transtorno esquizoafetivo 6A21, tanto a CID-11 quanto o DSM-5 concordam que precisa ter uma mistura de sintomas de esquizofrenia e de humor, mania ou depressão. A diferença está no detalhe do tempo. Como assim? A CID-11 exige que os critérios para a esquizofrenia e para o episódio de humor aconteçam ao mesmo tempo, de forma concorrente. Já o DSM-5 tem uma regra extra. Precisa ter tido pelo menos 2 semanas só com delírios ou alucinações, sem sintoma de humor forte junto, em algum momento da doença. É uma tentativa de diferenciar melhor do transtorno bipolar ou depressão com psicose. Entendi. É sutil a diferença. É sutil, mas importante na prática. Já o transtorno esquizotípico 6A22, aqui a briga é de localização. Como assim localização? A CID-11 coloca ele junto da esquizofrenia, como um transtorno relacionado. O DSM-5 joga ele para a turma dos transtornos de personalidade. Ah, tá. A CID-11 foca num padrão persistente de esquisitices no comportamento, na aparência, na fala, dificuldade de relacionamento, junto com umas distorções cognitivas ou perceptivas meio psicóticos light, sabe? Crenças estranhas, sensações incomuns, mas sem chegar a ser um surto psicótico completo. E não pede tempo mínimo para diagnosticar. E o psicótico agudo e transitório? O transtorno psicótico agudo e transitório 6A23, esse é aquele quadro que começa de repente, em até 2 semanas, os sintomas mudam muito rápido, são polimórficos e some completamente em até 3 meses. Uma diferença chave para o quadro parecido do DSM-5, o transtorno psicótico breve, é que a CID-11 diz que não pode ter sintoma negativo muito forte aqui. Ah, interessante essa exclusão. O DSM-5 não é tão explícito nisso. E, por fim, o transtorno delirante, 6A24, a CID-11 juntou umas categorias que eram separadas na CID-10. O essencial é ter um delírio, ou um conjunto deles, bem firme, por pelo menos 3 meses. 3 meses na CID-11. Isso, e sem outros sintomas psicóticos importantes, alucinação, desorganização, negativos, de forma proeminente. A diferença para o DSM-5 é o tempo. O DSM pede só 1 mês para o delírio. Ok, ficou bem mais claro com essas comparações. Agora, pensando no estudante de psicologia que está nos ouvindo, como ele aplica tudo isso na prática? Quer dizer, como se faz a avaliação no dia a dia com essas novas diretrizes da CID-11? Olha, a base de tudo, sem dúvida, continua sendo a entrevista clínica. Não tem tecnologia que substitua uma boa conversa, sabe? Atenta, detalhada. A escuta qualificada, né? Exatamente. Durante a entrevista, a gente precisa investigar um monte de coisas e, ao mesmo tempo, ficar de olho no comportamento da pessoa. Tem pontos essenciais. Quais seriam? Primeiro, observar. Como a pessoa se apresenta. Tá cuidada, desleixada, tá agitada, muito lenta, faz contato visual, expressa emoções no rosto, na voz, a fala tá organizada ou confusa. E um ponto-chave, a pessoa tem noção do que está acontecendo com ela? O tal do insight? Certo, a observação direta. Segundo, puxar história de vida. Como foi a gravidez da mãe, o parto, teve algum marco do desenvolvimento que atrasou? E a adolescência, como foi? Teve isolamento, bullying, começou a usar drogas, principalmente maconha, como ia na escola? Investigar o histórico mesmo. Isso. Terceiro, o histórico de saúde mental, pessoal e familiar.
Já teve outros problemas psiquiátricos antes? Alguém na família tem ou teve transtorno mental? Qualquer um. Humor, ansiedade, psicose, uso de substâncias. E um ponto sensível, mas importante: histórico de suicídio na família. Delicado, mas necessário. Muito. Quarto, a história da doença atual. Quando os sintomas começaram? Foi de repente ou foi aos poucos? Teve alguma mudança antes do surto mais forte, um pródromo? Quais foram exatamente os delírios, as alucinações? Já internou? Já tratou? Com o quê? Respondeu bem? Usa algum remédio hoje, controlado ou não? Entender a trajetória da doença. Perfeito. E quinto, como está agora? Aconteceu alguma coisa estressante recentemente? Como está a vida prática? Trabalho, estudo, relações, cuidados pessoais? Como está a saúde física geral? O quadro atual. Exato. E aqui tem um pulo do gato. Muitas vezes, na fase aguda, a pessoa não tem muita noção do que está acontecendo. O insight está prejudicado. Sim, você mencionou isso. Por isso, é fundamental conversar com familiares, amigos, quem convive com o paciente. Eles podem dar informações valiosíssimas sobre como tudo começou, como a pessoa era antes, informações que ninguém mais poderia dar. Entendi a centralidade da entrevista e dessa informação colateral. Mas e para além da conversa e da observação? Existem instrumentos, escalas, que ajudam a tornar essa avaliação mais objetiva, especialmente pensando nessa pegada dimensional da CID-11? Com certeza. Para avaliar aqueles 6 domínios de sintomas de forma mais padronizada e até para acompanhar a evolução do paciente, usar instrumentos psicométricos é uma mão na roda. Que tipo de instrumentos? O material que a gente está usando como base até traz uma tabela com exemplos de escalas validadas para o Brasil para cada domínio. Por exemplo, para sintomas positivos, tem subescalas de instrumentos clássicos como a PANSS ou a BPSA. PANSS conhecida. Sim. Para sintomas negativos, existem escalas mais específicas, como a BNSS e a SANS, além da subescala da PANSS também. Para sintomas depressivos, tem a CDSS, que foi feita para avaliar a depressão na esquizofrenia, mas até um PHQ-9 pode ajudar numa triagem. Certo. Para sintomas maníacos, a IMRS é bem conhecida. Para sintomas psicomotores, tipo catatonia, a escala de Bush-Francis é referência. E para déficits cognitivos, que a CID-11 valoriza bastante, tem baterias neuropsicológicas mais completas como a MCCB ou a BACS e escalas de avaliação funcional como a SCORS. Nossa, bastante coisa. Como Insight, a SURD é uma delas, Funcionalidade e Qualidade de Vida, PSP, WOQOL, ILSS, UPSA, e até a Capacidade de Recuperação, o Recovery, a RAS. Então não é só focar no sintoma. De jeito nenhum. O ponto não é usar todas elas sempre, claro, mas saber que existem e escolher as mais adequadas para o caso ajuda muito. E muitas vezes, principalmente se o diagnóstico está incerto, ou se a gente precisa planejar uma reabilitação mais focada, uma avaliação psicológica mais ampla, incluindo testes cognitivos e de personalidade, pode ser muito indicada para ter um retrato mais completo da pessoa. Perfeito. E já que você mencionou diagnósticos incertos, é comum esses transtornos virem acompanhados? Quais as principais pegadinhas no diagnóstico diferencial? Onde o pessoal mais erra? Muito comum quem tem esquizofrenia ou outro transtorno psicótico primário ter outros problemas junto. Abuso ou dependência de substâncias, álcool, maconha, estimulantes é super frequente. Imagino que complique tudo, né? Demais. Transtornos de ansiedade, TEPT, depressão, toque. Tudo isso aparece muito junto. E essas comorbidades complicam o quadro, pioram o prognóstico, dificultam o tratamento. Tem que investigar e tratar ativamente, não dá para ignorar. Certo. E o diferencial? Já o diagnóstico diferencial é onde o filho chora e a mãe não vê. É complexo mesmo. Alguns pontos críticos que a gente sempre tem que ter em mente. Quais? Primeiro, não confundir sintomas negativos com depressão. Apatia, anedonia, isolamento podem aparecer nos dois. Tem que olhar o quadro completo.
Tem tristeza persistente, culpa, alteração de sono, apetite, a escala CDSS ajuda nisso, por exemplo. Ok, diferenciar negativo de depressivo. Isso. Segundo, diferenciar mania no transtorno bipolar com psicose do transtorno esquizoafetivo ou da esquizofrenia. A chave é a relação temporal. No bipolar, a psicose costuma vir junto com a mania ou depressão e some quando o humor normaliza. No esquizoafetivo, a coisa é mais misturada, como a gente viu nos critérios. A linha do tempo é crucial. Fundamental. Terceiro, separar psicose primária da psicose induzida por substâncias. Isso exige investigar bem o histórico de uso e, se possível, avaliar depois de um tempo de abstinência. Se a psicose começou antes do uso pesado ou continua muito depois de parar, a chance de ser primária é maior. Certo, o fator substância. Quarto, considerar o transtorno do espectro autista, TEA, principalmente em jovens com muita dificuldade social. O TEA tem déficits sociais, mas o núcleo é diferente. Interesses restritos, comportamentos repetitivos. Na psicose, o núcleo são delírios e alucinações. Olhar a história do desenvolvimento infantil é crucial aqui. Uma diferença importante. E por último, mas talvez o mais importante na fase inicial, descartar causas médicas gerais. Um monte de doenças pode dar sintoma psicótico. Tumor cerebral, infecção, doença autoimune, problema de tireoide, falta de vitamina B12. Nossa. Aqui não tem jeito, precisa de avaliação médica completa, com exame físico, exames de sangue, às vezes neuroimagem. O psicólogo precisa estar muito atento para encaminhar, para não comer bola nisso. Uau, quanta coisa para ficar atento. Além de tudo isso, que outras dicas ou considerações você daria para quem está avaliando ou vai lidar com esses pacientes? Pontos que talvez não estejam nos manuais, mas são importantes na prática. Olha, duas coisas que às vezes passam batido, mas são importantes. Investigar indicadores de risco lá do começo da vida, tipo problemas na gravidez ou parto, como a gente falou, e também fuçar as adversidades na infância, abuso, negligência, bullying. Isso é muito comum nesses pacientes e pode influenciar como a doença se manifesta, a gravidade. O histórico de trauma, né? Exato. Ao mesmo tempo, é bom procurar os fatores de proteção. Qual a rede de apoio que a pessoa tem? Tem resiliência? Usa estratégias para lidar com as dificuldades? Isso ajuda a pensar no prognóstico e no tratamento, dá esperança. Olhar o lado positivo também. Com certeza. Outro ponto é avaliar sempre o insight, se a pessoa se reconhece doente, se entende o tratamento, e o juízo crítico, se consegue tomar decisões seguras para si e para os outros. Isso afeta diretamente a adesão a tratamento, a relação terapêutica. Fundamental para adesão. E falando em tratamento, não dá para ignorar o estigma. O preconceito é enorme e muitas vezes a própria pessoa e a família internalizam isso, sentem vergonha, se isolam. Combater o estigma com informação, com psicoeducação, é parte fundamental do nosso cuidado como profissionais. Um trabalho constante. Muito. E, finalmente, ter muita sensibilidade para a cultura e religiosidade da pessoa. Algumas experiências, tipo ouvir vozes ou ter visões, podem ter um significado totalmente diferente dependendo do contexto cultural ou religioso daquela pessoa. Nem tudo que parece estranho para nós é patológico para ela. Importantíssimo isso. Preciso diferenciar o que é uma experiência culturalmente aceita ou religiosa do que é sintoma que causa sofrimento e prejuízo funcional. A avaliação tem que ser culturalmente informada, sensível a isso. Excelente. Então, tentando amarrar tudo isso para os nossos ouvintes estudantes, a gente viu que avaliar a psicose é complexo pra caramba, né? Mas que as classificações estão evoluindo com a CID-11, trazendo essa visão mais dimensional, com aqueles 6 domínios de sintomas que você explicou. Isso. Passamos pelos critérios dos principais transtornos psicóticos primários na CID-11 e como eles se comparam com a CID-10 e o DSM-5, vendo as diferenças e semelhanças. Reforçamos que a avaliação precisa ser ampla. Entrevista clínica detalhada, observação atenta, uso de instrumentos para objetivar os sintomas e outras dimensões, e uma investigação cuidadosa das comorbidades, do diagnóstico diferencial e desses fatores de contexto, como cultura e estigma. Ufa! Exato. E conectando tudo isso,
Essa abordagem mais detalhada e dimensional que a CID-11 propõe, ela tem um objetivo claro, né? É permitir diagnósticos mais precisos e, principalmente, mais precoces. A janela de oportunidade. Exatamente. A gente sabe que quanto antes a psicose for identificada e tratada, melhor o prognóstico a longo prazo. Para quem está estudando psicologia, dominar essas ferramentas e esse raciocínio clínico é essencial. Não importa a área que vá seguir, porque o contato com essa realidade pode acontecer em muitos lugares. Hospital, posto de saúde, clínica, escola. Verdade. Entender a fundo permite planejar intervenções mais personalizadas e eficazes, pensando na recuperação da pessoa, não só no controle dos sintomas. Perfeito. E para deixar uma pulga atrás da orelha de quem nos ouve, uma provocação final. Pensando nessa ideia de dimensões, de espectro, e no que a neurociência vem mostrando sobre bases biológicas compartilhadas entre diferentes transtornos, como você acha que as fronteiras entre diagnósticos como esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno esquizoafetivo vão ficar no futuro? Será que essas caixinhas vão se dissolver ainda mais na prática clínica? Fica a reflexão. É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. Quer mais conteúdo de psicologia com resumos e discussões como essa para te ajudar na formação e na prática? Então siga o canal Psi em Áudio. A gente se encontra na próxima. Até a próxima!